Um homem amaldiçoado em ter todas as mulheres que quiser, mas nunca vai ser feliz com elas, pois sempre o próximo será o par perfeito. E esse é o filme Maldita Sorte. Então vem comigo que eu sou o F, o espeto fino, e bora pra história. O filme já começa meio errado, pois mostra vários jovens reunidos onde eles estavam brincando do jogo da garrafa, e nunca que isso dá certo. E vemos que eles estavam torcendo para sair com as mais bonitinhas, pois eles teriam 7 minutos dentro de um armário para fazer o que quiser. E na minha época não era tão hard assim não. E conhecemos Charlie e seu amigo gordinho Stuart. E o gordinho começa a dizer que ele tem que fazer várias coisas diferenciadas e terminar com o polegar. E isso foi o que ele viu nas fitas cassetes do pai dele. E te garanto que não era Chaves. E Stuart gira a garrafa e a sorte estava do lado dele, pois saiu com uma loirinha. E ele já estava todo empolgado pensando que ia rolar um negócio diferenciado, mas ela não quer fazer nada. E agora é a vez do Charlie girar a garrafa. Ele está torcendo para sair com uma loirinha que ele estava de olho, e a menina também estava querendo. O problema é que do lado tinha uma gótica que saiu do próprio inferno, e nesse dia a sorte estava com o gordinho mequetrefe, e a garrafa acabou saindo com a gótica. E chegando no armário ele está assustado, e ela pede para ver a pomba torta dele, e ele diz que ela é maluca, e ela pula em cima dele tentando fazer as coisas que não vou te contar, e ele sai do armário desesperado. E é aqui que tudo começa, pois ela diz que já que ele não quis fazer o que ela queria, ele seria amaldiçoado, pois todas as mulheres que ele brincar vai terminar com ele, e vai encontrar sua alma gêmea, e arranca o cabelo dele e mete o pé. E galera, ainda bem que eu não sou amigo desse pessoal, porque na minha época nós chamávamos no máximo a mãe do amigo de idiota. No futuro vemos que ele está se dando bem, e não é só ele que está dando bem, pois a namorada dele quer brincar na praia mesmo, e ela começa a fazer o desce seco e sobe molhado ali mesmo, e ele fica todo reluzente, mas é aí que vem a treta, pois no meio da brincadeira ela disse que o amava, e ele agradece, e com certeza isso quebra todo o clima. Mas ela também fez na hora errada, pois o homem não consegue pensar com duas cabeças ao mesmo tempo, e ela sai revoltada e ele fica com o Juninho Baiano à deriva. Mais tarde ele vai pro trabalho e se encontra com seu amigo Stuart, que não mudou muita coisa e continua idiota. Ele diz que deveria ter mentido, mas ele não conseguia, pois não achou a mulher especial da vida dele. Enquanto Stuart virou um cirurgião plástico, Charlie virou um dentista, e ele tinha uma secretária muito avantajada, e Stuart já fica de maldade. No fim de semana eles estavam indo em um casamento de uma amiga deles, e era padrão casamento americano, com muita bebida e velhos malucos cantando. E claro que o Stuart tinha que estar lá para dar aquela graça ao momento, e começa a dar em cima de várias mulheres, e a ex do Charles também estava lá. E agora começa a acontecer algo de estranho, pois a noiva vai fazer um discurso e agradece ao Charlie por ser o cupido dela, pois uma vez eles fizeram a brincadeira e ele não entende, e as mulheres começam a puxar assunto e ele não entende porque as mulheres estavam interessadas nele. E quando ele olha pro lado, ele vê uma moreninha que parecia a Jessica Alba, mas toda desastrada, e eles começam a conversar enquanto geral olha, e eles estão se dando bem até ela derrubar a mesa com vela nele, e ela tenta limpar, mas parecia que estava fazendo outra coisa, e Stuart aparece e já tenta dar em cima dela, mas ela sabe que ele é maluco. A noiva vai falar com Charlie e ela agradece e diz que ele precisava de um relacionamento sério, e sua ex já estava se pegando com o careca da festa, e na hora de jogar o buquê, a noiva acerta uma rola que estava voando e o buquê cai na mão da ex dele. No dia seguinte ele vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, e percebe que estava cheio de mulheres com cara de maldade, e colocaram a história dele em um site de namoro, e ele vai falar com Stuart, pois ele costuma fazer essas coisas idiotas, e ele estava avaliando uma loira avantajada que se chama Prazer, e ela diz que o prazer em conhecer é todo dela. Ele desce para conversar com Stuart sobre o que estava acontecendo, e quando eles veem a ex dele, ela estava em uma loja de noivas e ela se casaria no mês que vem, pois encontrou o amor da vida dela, e chegando em casa está cheio de ligações de mulheres, e no meio tem um homem chamado Bob, que estava tentando de tudo para achar o moreno jambo dele. Ken trabalhava em um parque aquático na área dos pinguins, e ela era especialista, e sempre tem um lado ruim da família, pois ela tinha um irmão que usava muitos tóxicos diferentes, e quando ela vai alimentar os pinguins, acaba escorregando na água e bate de boca e quebra um pedaço do dente. Charlie à noite está saindo com uma loira outro nível, quando ela começa a dar em cima dele dentro do carro mesmo antes de começar o encontro, e ele não entende o que estava acontecendo, e ela começa a falar que ele era conhecido como o cupido da sorte, pois só precisava brincar que as mulheres
mulheres achavam um verdadeiro amor. E ele diz que não queria se aproveitar dela, e ela diz que já se ferrou tanto com homens que se essa fosse a oportunidade de dar certo, ela tentaria. E quem liga pra ele dizendo que estava precisando de ajuda pois acabou quebrando um dente no trabalho. E como não conhecia outro dentista, ligou pra ele. E galera, pra um homem sair de um encontro onde é rolar rola e o bem bolado e fazer um trabalho pra você, o negócio tem que ser sério mesmo. Ela agradece, quando vai levantar, acaba escorregando e voa 2 bisturis nas costas dele. E se ela não tiver plano dentário, vai ter que vender a mãe. E ele diz que ela poderia pagar com o encontro, mas ela diz que não estava aberta a relacionamentos. E ele diz que não precisava pagar. E ela diz que precisava de ajuda com uma chupeta no carro. E quando ele vai ligar, ela faz besteira e ele quase dá uma falecida de leve. E quando parece que vai dar bom, ela tranca a porta com a chave do carro dentro. Então ele a leva pra casa pra pegar a chave reserva. O problema é que ela é um problema e faz o teto do carro dele voar. E quando eles conseguem voltar pra pegar o carro, ela prende a saia na porta e acho que vocês entenderam o que aconteceu. E galera, esse filme é de comédia, mas vai ter 2 partes de terror. E essa é uma delas, pois a secretária dele descobre o que estava falando na internet e diz que se ele fosse a última chance dela, faria de tudo. E ainda diz que estava com calcinha comestível e ela parte pra cima dele sem perdão. No dia seguinte, ele se encontra com Stuart e ele o convence a aproveitar esse dom, pois ele poderia ficar com qualquer mulher sem precisar se comprometer. E ele volta pro trabalho e começa a fazer várias coisas diferenciadas que vou precisar censurar, porque você sabe o que o Yutuba faz, né? E galera, todas as mulheres vão achando seus pares certos e todas mandam convite de casamento pra ele, como agradecimento. O problema é que depois de dezenas de mulheres, ele estava se sentindo seco, pois era todo dia. E ele começa a pensar que não queria viver assim, mas queria aquela mulher que ficaria do lado dele e vê um programa falando dos pinguins. Ele vai até o trabalho de Ken, pois ele tinha que tentar alguma coisa, pois ele é brasileiro e não desiste nunca. E chegando lá, ela diz que não queria nada com ele, porque ele tinha uma fama meio esquisita. E o irmão drogado dela aparece falando várias besteiras e queimando a imagem dela. E ele ainda usa uma menina para convencê-la a sair com ele. E ela aceita, já que pagaria o jantar. Os dois saem, está indo tudo muito bem. E ele diz que virou dentista, pois foi o mais perto que chegou de ser médico. E pega a indireta. E ela diz que era muito desastrada e que já quebrou mais de 12 ossos, pois sempre acabava sofrendo um acidente. E ele diz que gostaria de colocar a língua na garganta dela e ela diz que ia pensar no caso dele, e mete a cara em um poste, e é algo que só acontece em filme mesmo, pois ela está caída no chão e ele aproveita para beijá-la, sendo que ela estava de vestido branco, e se fosse aqui no Brasil, ia descer branco e ia subir 50 tons de lama. Charlie vai falar com seu amigo sobre o que estava sentindo, pois nunca tinha passado por aquilo, e claro que ele só fala besteira dizendo que ele tinha que aproveitar, e de dia ele dá um rolê com Ken, e dá um band-aid de presente, e à noite eles dão uma volta pela cidade em uma carruagem. E você sabe o que acontece quando o homem consegue arranjar uma carruagem para uma mulher. Quer dizer que as coisas vão esquentar, pois eles vão para casa e começam no pega-pega e ela tira o sutiã e ele é malandro, pois só tira o sapato. E quando eles estão indo para as preliminares, Stuart liga no número de emergência e diz que ele não poderia fazer aquilo com ela, pois todas as mulheres que ele deu uma brincada estavam casadas. E nisso ele vê que daria ruim e ele a deixa na cama e mete o pé. Charlie precisa testar a maldição e tem uma mulher acima do peso na piscina, cheio de perebas no corpo, além de ter alguns dreadlocks saindo pela perna, e nem me pergunte como que se faz isso. E ele chega nela e oferece uma grana pra sair, e ela dá um peidinho, e durante o jantar ela começa a fazer uma cara meio safada e diz que só terminaria a noite quando acabasse com ele, e te garanto que por alguns minutos a alma dele saiu do corpo. Durante esse período de espera, ele diz pra Ken que estava muito doente e que era contagioso, então seria melhor eles se verem por videochamada. E ele começa a espantar todas as mulheres, pois realmente estava apaixonado. E como prova, pede pra Stuart chamar a mulher acima do peso pra sair, pra ter certeza que eles não iam se apaixonar. E agora vem um momento um pouco caliente, pois os dois estão na banheira conversando, mas ela não quer esperar e começa a mandar umas fotos diferenciadas, se é que você me entende. E Stuart liga dizendo que saiu com a mulher e que não ficou apaixonado, então ele estava livre.
e ele sai correndo nervoso pra casa dela e eles começam a quebrar a casa toda. E no quarto dela tem várias coisas de pinguins e a noite foi boa. De manhã ele acorda e fica olhando pra ela. E galera, não sei vocês, mas acharia muito estranho acordar e ver uma pessoa me encarando. Primeiro viria um infarto e segundo botadão. Charlie levanta pra fazer um café e vê uma reportagem onde mostra que aquela mulher estava feliz com o cara. E Stuart diz que mandou o caô e só pegou as horas com ela. E agora ele estava aterrorizado, pois qualquer cara que chegar vai ser o amor da vida dela. E ele ainda vê o nome Jorge no calendário e ele começa a ficar paranoico e faz um café da manhã enorme pra ela. Charlie está com muito medo de perder o amor da vida dele e começa a mandar várias mensagens durante todo o dia, além de mandar flores e cantores para fazer uma serenata. O problema é que ele perde um pouco do limite, pois fica seguindo ela por todos os lugares. E quando ele vai falar com seu amigo, ele estava fingindo ser ele para poder pegar algumas mulheres. E ele vai lá pedir alguns conselhos e ele diz que poderia fazer uma cirurgia plástica para quando eles se encontrassem ele seria um outro cara e ficaria com ela para sempre. E nesse momento ele já não estava muito bem. Charlie vai até o trabalho de Ken e vê que ela estava conversando com um cara e vai pra cima dele de maluco. E quando vai falar com ela, ele acaba entrando na área dos pinguins e cai na água e começa a ser atacado. E agora vem um plot twist, pois ele começa a pagar de maluco, dizendo que não queria perder e diz que viu o nome Jorge no calendário. E ela diz que o nome dele não era Jorge, mas era Jorge, o cabeleireiro dela. E ela já não estava mais aguentando e termina com ele. O mundo dele parece que acabou e já estava alguns dias sem trabalhar. E sua secretária aparece agradecendo, pois encontrou o amor da vida dela. E o morador de rua deixa cair uma garrafa no chão e ele lembra o que aconteceu anos atrás quando foi amaldiçoado. Então ele sai correndo para falar com Stuart. Ele estava tendo relações com o melão. Ele diz que o plano é o seguinte: ele iria naquela menina e pediria desculpas e diria para ela tirar a maldição. E chegando na casa, ela estava totalmente diferente daquela época e ela tinha uma filha. E ele mostra um pombo para ela, já que queria ver na época. E ela diz que não precisava se preocupar, pois se ele realmente amava Ken, ela não iria embora e precisava deixar ela livre para escolher. E agora ele entende que não adiantava forçar nada e sabia que ela era fã de um escritor que era especialista em pinguins. Ele liga para marcar uma reunião entre eles e percebe que agora ela estava ficando feliz novamente. O problema é que ele estava deixando tudo de lado e seu amigo aparece dizendo que encontrou o amor da vida dele e ela já tinha saído com ele um dia. E ele se apaixonou, pois ela nasceu com 3 mamas. E eles começam a dizer que ele precisava correr, pois Ken estava prestes a sair do país, pois ela iria com aquele escritor para a Antártica para estudar os pinguins. E nisso ele vai nervoso para não perdê-la, mas nessa vida nada é tão fácil, pois ele precisa comprar a passagem para entrar no avião, mas só tem da classe executiva. E haviam 2 voos para a Antártica. E galera, o cara pagou $17.000 para poder entrar no avião. E ele entra no avião errado e quando chega no certo, começa a pedir desculpas por ter pagado de maluco e que ele fez aquilo por causa da maldição. E ela diz que o escritor estava com a esposa do lado, então realmente era a paranoia dele. E ele entrega uma caixinha de anel e vai embora triste, mesmo sabendo que não devolveriam os 17 mil. Mas ela o perdoa e vemos que aquela mulher tirou a maldição dele. E é por isso que vemos que as mulheres guardam mágoas, porque essa guardou por mais de 20 anos. E os dois terminam felizes para sempre no Polo Norte no frio. E seu amigo invade a casa de Ken e encontra uma gravação dele dando uma brincada diferenciada com uma pelúcia de pinguim. É galera, esse filme é muita loucuragem. Me diz aí quem gostaria de ser amaldiçoado assim. E pra você não ser amaldiçoado, se inscreve aí que logo teremos mais. Então vem comigo, hein, bebê? E segue lá nas redes sociais que vamos voltar a interagir. Então vou nessa. Então beijos, abraços e fui!